E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta de vocês. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Bolsonaro! 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 Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Bolsonaro! 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 Muito bem, pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar da repercussão das eleições, de tudo que aconteceu, né, após primeiro turno. Tem muita coisa a se comentar aqui, tá? E eu pretendo fazer isso agora porque eu acho que é um tema de máxima importância. Eu estou preparando já um vídeo sobre o Leibniz, filosofia, é uma outra coisa, uma outra questão. Acho extraordinário, né, expor, né, o pensamento filosófico, mas isso vai ficar um pouquinho para depois. Hoje nós vamos falar novamente sobre a repercussão das eleições, tudo que tem acontecido, principalmente a crítica que tem sido feita às pesquisas, que demonstraram não só o erro, porque eu acho que é normal você tratar com estatística e perceber que aquilo ali não é uma previsão do futuro, né? Isso é importante, a gente não confundir probabilidade com certeza. Agora, o problema é quando você percebe que há indício, veja bem a palavra aqui, tá? Indício de má fé. Se há indício de má fé, então é uma coisa bem preocupante. Como eu já expus em outros vídeos anteriormente, a gente sabe que a elite brasileira já tem um candidato, e quando você percebe que institutos de pesquisa, aparentemente, fenomenicamente, meio que favoreceram, né, um desses mesmos candidatos das eleições, então, meu amigo, aí a coisa fica de fato preocupante. E isso tem que ser levado em consideração, certo? Agora, cabe perguntar, houve intencionalidade e de fato má fé ou não, no caso das pesquisas? Aí já não dá para você fazer uma alegação com certeza. A gente está no campo hipotético aqui, é uma ilação, tá? Então não dá para falar com certeza se não houver provas efetivas. Agora você pode ter suspeitas, certo? À luz daquilo que de fato aconteceu. Isso aí não há problema nenhum. Até porque eu já disse aqui, de novo, né, não só a elite brasileira tem um candidato, quanto ela tem uma extrema e total ojeriza pelo outro, tá? E aí, eu repito o que já falei antes, em outros vídeos. Essa ojeriza não é gratuita, como os bolsonaristas, já deflagrando quem é que eles têm ojeriza. Como os bolsonaristas dizem. É totalmente gratuito, Bolsonaro é um santo, nunca fez nada. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, não é assim não. A ojeriza que se tem a essa figura da política não é tão gratuita quanto os seus partidários querem dizer, tá? Agora, isso não justifica absolutamente nada quando se usa de má fé, se é que foi usar de má fé nas pesquisas. É como eu penso aqui, comumente, falando dos vários contextos que existe no Brasil. Se, por exemplo, na política, a gente sabe que tem corrupção na política. Acho que ninguém duvida, em sã consciência, alguém olharia para a política brasileira e diria, não tem corrupção, todo mundo é muito bom, bonitinho, santo, purinho. Isso é ridículo. Pensar é altamente patético você pensar que a política brasileira não tem a corrupção. Infelizmente, né? Agora, fica a pergunta, em outros setores da sociedade tem corrupção? Institutos de pesquisa, por exemplo? É uma coisa a se pensar, tá? Esses dias eu vi um cientista político, Oliver, gosto de acompanhar bastante o trabalho dele, mas discordei quando ele meio que descarta a possibilidade, não que ele descarta, ele coloca tudo como um caráter hipotético, mas fazendo equipolência das hipóteses, né? Dizendo mais ou menos assim, não, pode ser um problema do IBGE, porque o último censo que aconteceu no Brasil foi em 2010, inclusive, para quem não sabe, eu participei agora do censo do IBGE de 2022, certo? Já saí, porque teve muitos problemas. E, enfim, mas participei do censo, eu sei como é complicado esse processo de fazer o censo no Brasil. Então, o último foi em 2010. O outro era para ser agora em 2020. Não aconteceu por conta... Agora não, antes, né? Não aconteceu por conta da pandemia. E aí,
por sentença, digamos assim, do STF, não poderia passar de 2022. Só que ainda está em processo de censo, com muitos problemas, inclusive teve greve, né, de recenseadores, que é um negócio assim inacreditável partindo da instituição da qual nós estamos falando aqui, que é o IBGE. É impressionante, um troço desse, né? Mas, enfim, isso pode ter atrapalhado o resultado das pesquisas feitas por esses vários institutos, já que o retrato do Brasil não é mais de 2010 e sim, óbvio, de 2022, muita coisa acontece em 12 anos. Sem dúvida, esse é um elemento que pode ser considerado, como o Oliver coloca ali, mas não é, ao meu ver, ele coloca outras hipóteses também, mas não é o único, né? E a desculpa também dos institutos de pesquisa eu achei ridículo, patético mesmo, quando eles dizem, por exemplo, que foi por conta do voto útil. Mas voto útil não era pro Bolsonaro, desculpa, pro Lula, não era pro Lula o voto útil? A campanha toda de voto útil era para acabar com a figura da ojeriza da elite. E de repente agora estão dizendo que quem teve voto útil foi o Bolsonaro. Bom, é uma possibilidade, em parte, mas não explica o fenômeno, desculpa, dificilmente se explica o fenômeno. Tá? É porque a gente está falando só dos presidenciáveis, a gente está falando também da questão dos governadores, do Senado, etc. Principalmente esses três, no caso, né? Então, sim, causa muita preocupação quando a gente percebe que grande parte, se não a totalidade da parte, menos Bahia, né, onde o candidato do PT teve mais votos do que o esperado pelas pesquisas, mas tirando ali a Bahia, o resto, meu amigo, estava dizendo que o bolsonarismo iria perder, quando na verdade essa não foi a realidade. Então qual que é a explicação para isso? Tem má fé? Tem corrupção neste meio? Seria um tanto conspiratório aqui eu dizer que que todos os institutos de pesquisa conspiraram, certo? Para tirar o Bolsonaro. Acho que tem outras explicações além da má fé, mas alguma má fé aí tem. Alguma má fé aí tem. E eu falo isso porque, pela explicação de alguns representantes destes tais institutos de pesquisa, ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que diziam: não, mas as pesquisas existem para ajudar a população a votar. Como assim? Então ele está admitindo já de antemão que a pesquisa é usada para influenciar as pessoas a votar. A possibilidade de corrupção aí cresce, né, nesse quesito. E aí quando a gente fala de corrupção, certamente não vai ser uma coisa escancarada, evidentemente não vai ser uma coisa assim, sem traquejo. Vai ter uma certa sofisticação para se levar essa tendenciosidade a cabo, mais para um lado do que para o outro, certo? Todas as pesquisas diziam que os candidatos do PT teriam mais do que eles realmente tiveram, tirando a Bahia, como eu já disse. E todos os institutos de pesquisa, não todos, né, não todos, mas a maioria dizia que a extrema-direita, entre aspas, teria menos votos do que de fato tiveram. Então é um problema que está colocado, porém a solução desse problema, pautado na radicalismo não só de bolsonaristas, mas de outros representantes ali do Congresso, a meu ver foi muito extremada. Alguns disseram até, já propondo uma lei de criminalizar algumas pesquisas, e aí eu acho que esse não é o caminho, sinceramente. A coisa tem que ser muito mais bem refletida, um problema real, né? Então há necessidade de uma reflexão mais adequada a esse problema que de fato estamos diante aqui, já que sim, as pesquisas influenciam pessoas. Agora, a parte disso, outra coisa, além dessa questão que tem me chamado muito a atenção, rimou até, né, que bosta, eu não gosto de rimar assim, às vezes acidentalmente, foi justamente, cara, algumas figuras aí, midiáticas muito famosas, principalmente na internet, como o Felipe Neto e o Nicola Ferreira. Esses dois, né, a gente já sabe que tem aí uma grande adesão, claro, principalmente o Felipe Neto tem uma grande adesão na internet, o cara tem mais de 40 milhões, eu acho que tá já nesse número, eu não fico acompanhando, mas eu acho que tá mais ou menos nisso. 40 milhões de seguidores no YouTube é um negócio assim, deve ter até mais que isso, sei lá. É inacreditável, né? Então o poder de influência dele é muito grande, apesar dele ser um ignorante no que se refere à política. Mas ele dá os pitacos dele, a opinião dele, assim como todos nós fazemos. Porém, o grau de alcance dele é infinitamente maior do que a maioria de nós, né? E assim, ele fala umas coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, um vídeo que ele coloca dizendo que, sempre usando essa terminologia da cultura midiática do progressismo, que amaldiçoa, eu vou colocar amaldiçoa aqui, mas manipulam, né, determinadas palavras para trazerem um efeito retórico. Como, por exemplo, esta aqui, né, chamada extrema-direita. O uso do conceito de extrema-direita está tendo um uso político e não uma descritividade da realidade. Isso é terrível. Assim como o xingamento de fascista também tem o seu uso político, e o xingamento de comunista agora por parte da direita também tem o seu uso político. Isso é muito problemático, né? O coro bolsonarista, por exemplo, diz que o pessoal da Globo é tudo comunista. Tá, mas em que sentido? Comunismo é um monte de coisas. Comunismo é uma cultura
riquíssima, e eu estou colocando riquíssima não em termos de elogio, não estou fazendo elogio ao comunismo. Vocês sabem que eu combato, na verdade, as ideias comunistas aqui no meu canal. Mas é uma cultura riquíssima no sentido de que existem muitas variedades de pensamento vinculado aqui ao marxismo, propriamente dito, né? E você pode até pensar um comunismo que não seja necessariamente de viés, ou totalmente de viés marxista. Também é uma questão que pode ser pensada. Assim como nem todo socialismo é marxismo, você pode imaginar que nem todo comunismo necessariamente recaia numa ideia que tem a especificidade da obra O Capital, do Karl Marx. Então, enfim. O fato é que essas palavras, quando elas são utilizadas de uma maneira totalmente inadequada, como tem sido feito, principalmente por parte da ala progressista, isso é muito preocupante. E voltando à figura do Felipe Neto, ele usa essas terminologias justamente para atacar aquilo que ele, repito aqui, tem ojeriza, já que ele faz parte dessa ala, ou pelo menos quereria fazer, né, parte de uma determinada elite. Desejando isso, ele propaga, então, algumas ideias falsas, né? Por exemplo, quando ele compara a vinculação de um governo Bolsonaro com a Arábia Saudita e a vinculação disso com o Lula. Nossa, tá tendo um barulhinho aqui. Agora melhorou, né? Vinculação de Lula com governos da América Latina, por exemplo, Cuba, Venezuela, Nicarágua, etc, etc. Essas coisas são muito diferentes, porque assim, vocês sabem que aqui no meu canal eu critico muito o Bolsonaro, porque acho que ele é passível disso, dadas suas atitudes, ou pelo menos algumas delas, né? Mas eu sempre neguei, por exemplo, essa ideia de chamar o Bolsonaro de genocida, porque quem chama o cara assim não conhece o conceito de genocídio, né? O que me admira profundamente, porque quando eu pego o Marco Antônio Villa falando que o Bolsonaro é genocida, eu fico perguntando como um acadêmico, como o Marco Antônio Villa, do gabarito do Marco Antônio Villa, não sabe, ou pelo menos finge que não sabe, o significado mesmo da palavra genocídio, né? Ele pode até inventar uma desculpa mais sofisticada, dizendo, não, mas você usa genocídio para representando apenas uma retórica hiperbólica e tudo mais, tudo bem, né? Mas, assim, se for querer ser um pouquinho mais exato, você pode até falar de morticídio, né? Por não só a ilegalidade, mas irresponsabilidade do governo federal. Ocorreu um morticídio no Brasil por conta da irresponsabilidade do Ministério da Saúde, que fazia parte do governo Bolsonaro. Aí eu não tenho problema nenhum quanto a isso, e sou um crítico do governo Bolsonaro em época de pandemia, porque aquilo ali foi uma vergonha. Não tem outra coisa para dizer, foi uma vergonha. Agora, isso não é genocídio, desculpa. Genocídio é você perseguir uma determinada raça, uma determinada etnia, se você não quiser usar o termo raça. E a partir daí, fazer uma perseguição que seja efetiva e intencional. Então não dá para você chamar isso que aconteceu no Brasil de genocídio. Você está barateando totalmente o conceito. Então, a gente pode esperar isso da propaganda política do Lula, a gente pode esperar isso de alguns jornalistas mais sensacionalistas contra o Bolsonaro. Agora, esperar isso de acadêmicos, aí eu acho que é triste, né? Então, o uso de algumas palavras, de algumas terminologias, o uso político delas é muito preocupante, porque elas passam desapercebido dentro da mídia formal. Então, eu tenho batido bastante nessa tecla aqui no meu canal, porque isso me preocupa, né? E aí o que acontece, meus amigos? Voltando a essa figura, esse figurão, né, chamado Felipe Neto aí, ele vai dizer que se o Lula tem alguma ligação com essas ditaduras, Nicarágua, Venezuela, Cuba, o Bolsonaro tem também, né? Fazendo então uma equivalência entre os dois, no caso do Bolsonaro, ele cita ali, se não me engano, a Arábia Saudita. Se é assim, fica a pergunta, o Bolsonaro, por exemplo, fundou algum foro que exista fora do Brasil, aquelas reuniões ou assembleias para discutir o rumo do continente, aí no caso não seria nem continente, seria uma relação de política externa com o país do Oriente Médio, mas fazendo meio que uma aliança, um bloco com a Arábia Saudita ou com a Rússia. Vocês sabem que eu critiquei aqui a ida do Bolsonaro à Rússia e como ele prestou vassalagem ao Putin em vista dos tais fertilizantes. Tudo bem que eu entendo que a questão econômica é uma coisa, né, e a questão da guerra é outra, então o Bolsonaro preferiu, né, um pragmatismo que eu julgo aí um tanto imoral, não muito imoral, a favor, né, dessa política econômica do país. Tem um lado aí que é pragmático, que é racional, mas tem um outro lado que, a meu ver, não demonstrou neutralidade, porque se fosse neutralidade mesmo que Bolsonaro quisesse indo para a Rússia, ele também teria encontrado com o presidente da Ucrânia. Não foi o caso, né? Só que há críticas que são pontuais e que até fazem sentido. É quando você compara, por exemplo, o Brasil com a Hungria e a possibilidade de Bolsonaro querer imitar, né, aquele governo de
direita ou da Itália, enfim. E considerando que isso de fato é um movimento, e parece que é, esse movimento de uma direita mais radical, aí você pode até concluir que talvez ele queresse, né, implantar esses ideais em via de ser um combatente, uma resistência para com o progressismo, que é uma forma de pressão internacional que utiliza o capital ou o capitalismo woke para favorecer o seu intento. Então, bom, isso sim existe. Isso sim, aí nesse caso, até poderia concordar, né, com o Felipe Neto. Mas essa coisa não está tão estreitada quanto é o que acontece aqui na América Latina, até pelo fato de que foi o Lula, efetivamente, a figura saurônica, né, do dinossauro Lula, que fundou aquela organização que reúne vários presidentes mais alicerçados a uma ideia socialista, comunista, bolivarianista, etc, etc, etc. Então, é uma comparação, a meu ver, descabida. Até com a Arábia Saudita, a meu ver, não faz muito sentido. Agora, se você vincular o bolsonarismo com a direita que existe em outros países, né, que é um pouco mais radical, aí eu poderia aceitar, sim, essa discussão, certo? Sem sombra de dúvida. Então, aí você pega a outra figura, que é agora do lado bolsonarista, que é o Nicola Ferreira, que teve ampla votação lá em Minas Gerais, e que se tornou deputado federal, e que também utiliza ali de algumas ideias que, a meu ver, são muito pouco avaliadas, né? Tudo em via, claro, de fazer apologia ao bolsonarismo. Então a prática da apologia está muito perceptível nos dois grupos, né? Dando o exemplo dessas duas figuras que eu citei aqui. Então, quando você tenta fazer uma avaliação um pouco mais refletida, aliás, é bom que se diga aqui que todos nós somos muito suscetíveis a qualquer tipo de influência do ambiente, e aí quando a gente está falando de ambiente eleitoral, essa influência é maior ainda. Então não dá muito para escapar. Acho que a única forma de você escapar de uma influência externa é primeiro, não subestimar o quão influenciável você é. Não subestime isso, porque sim, você é influenciável, também todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E em segundo lugar, é partir para o processo ativo da reflexão. Refletir as questões de uma maneira, na medida do possível, né, imparcial. A gente tem tendências, temos vieses, de fato, não tem como negar isso. Mas a coisa não pode ser tão escancarada como tem feito o Felipe Neto e os bolsonaristas, né? Não dá para fazer a coisa de uma forma tão escancarada. Quer dizer, quando o Felipe Neto pergunta onde está o dinheiro do Lula, se ele roubou, onde está o... Caramba, bicho. Olha quanto o Lula já ganhou só em fazer palestra. Quanto dinheiro o bicho já ganhou. Tu acha mesmo que o Lula é um pobre operário do sertão, sei lá, de que lugar que o Lula veio, eu não lembro. É ridículo pensar isso. O cara, não só ele tem muito dinheiro, como também seus filhos, né? Então, essa tendenciosidade descarada é preocupante, mas ela tem o poder de influenciar as pessoas na mídia. E visto o que aconteceu em 2018, os petistas agora pensam que já aprenderam a lição, estão utilizando também eles as mídias para fazer aquele processo de fake news. Acontece de um lado, acontece do outro. Então vira uma guerra política que chega à beira do ridículo, né? Quando você, por exemplo, vai dizer que o Bolsonaro é um canibal e que o Lula é um satanista, né? É até engraçado, né? Porque você pega recortes de entrevistas do passado e vai dizer, esse cara é isso, isso, aquilo, outro, porque ele disse isso, aquilo, outro. Aí você pega um cara que sabe-se lá de onde que veio, né? Se dizendo um satanista de TikTok, e diz que vai apoiar o Lula, e por conta disso agora o Lula já tem esse salto lógico, né? Ou ontológico, seja como você quiser entender. O Lula agora, por conta disso, teria pacto com o capeta, né? Quer dizer, não há necessidade alguma o fato de um cara que se diz satanista apoiar o Lula e faça com que este, enfim, tenha alguma ligação com a religião daquele que o apoia. Uma coisa não está vinculada à outra, pelo amor de Deus. Também o fato do Bolsonaro entrar numa loja maçônica não implica em que ele seja maçom. Ele está lá para pedir voto. E outra coisa que eu acho muito errada, sinceramente, cara, é quando as pessoas começam a demonizar a maçonaria sem conhecer nada, né? Mas a esquerda sabe, tem utilizado isso, porque sabe que grande parte do eleitorado Bolsonaro é evangélico. E como os evangélicos têm ojeriza pela maçonaria, eles estão utilizando dessa tática para dizer, olha, Bolsonaro é maçom, ele estava na loja maçônica. O Mourão, que é o vice-presidente, ele é maçom de fato, Eu não sei que grau que o vice-presidente está na maçonaria, mas ele é. Então, assim, eu tenho alguns podcasts e vídeos que eu falo um pouquinho da maçonaria, e como a maçonaria se tornou um ambiente que pode até ser infiltrado por grupos, aí sim, radicais e perigosos. Então, uma coisa é você perceber que há um membro da maçonaria, algum escritor famoso, para quem conhece sabe, que se declarava satanista, que se declarava luciferiano e por aí vai. Outra coisa é você achar que a maçonaria já é em si mesma uma coisa demoníaca, que não dá para dizer uma coisa dessa, não dá para você fazer de novo, né, um salto lógico desse porte.
É uma desonestidade intelectual aí, é um processo totalmente irrefletido. Até porque, se você olhar pro Bolsonaro e o quanto ele é falastrão, achar que ele faz parte da maçonaria, pô, a maçonaria preza, até onde eu sei, né, por pessoas que estão ali que estudam muita coisa. Inclusive para você subir de graus, né, você tem que ter um arcabouço literário aí efetivo. E você achar que o Bolsonaro poderia estar nesse caminho, eu acho muito difícil, cara. O Bolsonaro sempre demonstrou ser, pelo menos a meu ver, um analfabeto funcional, né, no sentido que ele não é um cara da leitura. Nem ele, nem o Lula. Os dois são, a meu ver, analfabetos funcional. E defende isso com unhas e dentes, né? Eu já vi o Lula, por exemplo, defendendo seu analfabetismo funcional. E para quem não sabe, analfabetismo funcional não significa que ele não sabe ler e escrever, ele sabe, pelo amor de Deus, né? Significa que ele não tem a prática da leitura como um hábito na sua vida, simplesmente isso. E ele diz que as viagens são muito mais importantes do que os livros. Concordando até com o Montaigne, né? O Montaigne faz uma crítica aí à cultura literária nesse sentido, já até fiz um podcast falando sobre esse assunto. E aí eu particularmente sempre fiz um meio termo nesse quesito. Claro que viajar é muito importante, você vai ter uma experiência de vida, isso aí não descredencia. E políticos viajam muito, né? Agora, isso não implica que você não tenha que ler, né? Seria um absurdo você pensar que você não tenha que ter a prática da leitura como um hábito diário na sua vida. Todos os neurocientistas corroboram com a ideia de que o cérebro tem plasticidade e que a leitura é, se não o melhor exercício, um dos mais efetivos para essa mudança cerebral, né, por conta da sua própria plasticidade. Ou seja, ler faz bem porque gera novas conexões neurais. Certo? Eu sempre costumo dizer sobre neurociência que ela, como tudo na vida, né, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo da neurociência é se tornar um culto do cérebro, do reducionismo. Aí você tem lá as figuras de podcast que dizem o homem não tem livre-arbítrio. Bom, todo o raciocínio que ele trabalha, né, com a ideia de que o homem não tem livre-arbítrio, que eu poderia chamar de livre-agência, porque livre-arbítrio eu acho que é muita coisa. Como eu disse, o homem é muito influenciado pelo ambiente. Mas todo o contexto da ideia do sujeito, né, que se diz neurocientista, que de fato parte do pressuposto de que ele pode fazer escolhas, mas ele faz a escolha de dizer não há livre-arbítrio, não há escolha. Ele está escolhendo dizer que não há escolha. Que eu acho um troço bem ridículo, né? Mas, como eu já disse, né, do ponto de vista da prática do teólogo aqui, eu costumo sempre partir do pressuposto da livre-agência e não do livre-arbítrio, como sendo uma coisa num nível que, a meu ver, não existe, já que a gente, sim, tem influências do ambiente. É aquela síntese do Ortega y Gasset, né? Eu sou determinado, mas eu escolho o que eu faço com o que me determinou. Basicamente é o que eu acredito nesse sentido. Aliás, tem um áudio já preparado aqui do C.S. Lewis explicando, né, ou pelo menos tentando refutar as ideias do ultracalvinismo e também do arminianismo em suas aporias. Acho muito interessante a gente tratar desse tema posteriormente. E não é necessariamente molinismo não, tá? Para quem conhece esse debate aí sabe o que eu tô falando. Desculpem destoar um pouco aqui do contexto da minha fala, tá? Mas é que eu tinha que fazer esse adendo sobre neurociência, que isso está batendo na minha cabeça aqui. Eu acho muita cretinice de algumas pessoas, né, que não consideram a positividade que há na neurociência e preferem trazer à lume, né, questões totalmente obscuras que partem de uma pequena parcela, né, desses estudiosos para poder causar confusão na mente da maioria, né, são as pessoas jovens aí. Porque eu acho que esse pessoal não sabe o problema que é a implicação das ideias. As ideias têm implicações e essas pessoas não tratam disso. Esse fenômeno eu costumo chamar inclusive de zumbificação filosófica. O zumbi filosófico é aquele que conhece algumas ideias filosóficas, mas não trata das implicações delas. E acha que está tudo bem, defende um monte de besteira, porque não conhece as implicações, talvez porque não tem a experiência de vida, como diz o Lula, né? Não viajou muito, no sentido literal do termo. Mas voltando à questão política, é importante a gente salientar esse ponto e reconhecer que há a necessidade de refletir, certo? Refletir porque somos muito influenciáveis. Nisso eu concordo com a neurociência. Só não concordo que sejamos reduzidos a isto, tá? Inclusive o processo de reflexão é o exercício que te ajuda a ter consciência. Nós temos um fator preponderante do inconsciente sobre o consciente. A consciência, às vezes, consegue se sobrepor. Então, é aquela coisa do teólogo que diz vigiai e orai, né? No sentido de que o vigiar ou a vigília, propriamente dito, tem esse significado. O vigiar significa amplie a sua consciência. Se você entende que a consciência é o seu lado esquerdo frontal do cérebro, tudo bem. Mas entenda que você precisa ter a capacidade de aperfeiçoar a sua condição. Porque é uma troca recíproca, né? Entre o cérebro, digamos assim, entre aspas, de cima e o reptiliano de baixo. Mas, enfim, talvez eu não tenha fechado parênteses, me perdoem pela minha fala prolixa aqui. Outro ponto que eu quero considerar são os apoios
que tanto Lula quanto Bolsonaro receberam nessas eleições. E um desses apoios que me chamou muita atenção foi do Ciro Gomes e da Simone Tebet. Depois você tem também do lado bolsonarista o apoio do Zema, governador de Minas Gerais eleito, e do Sérgio Moro, senador eleito. Cara, só isso aqui, só essa situação já demandaria eu fazer um outro podcast. Mas eu acho que é muito engraçado. Muitos memes já saíram por aí, inclusive falando dos panos, né, que faz esses memes assim maravilhosos sobre política, sem passar pano para ninguém, e demonstrando que esses caras são muito, muito incoerentes. Eu acho assim, que do ponto de vista da prática política, alguma incoerência a gente sempre vai ter, né? E não só na prática política, acho que na vida não adianta a gente achar que tudo que nós falamos há 10 anos atrás será o que nós vamos praticar 10 anos depois, né? As pessoas, eu só seria totalmente coerente na vida se eu já nascesse sabendo. Se você já nasceu sabendo, já é uma criatura quase que onisciente, conhece tudo, então você pode tentar ser coerente. Ainda se você soubesse tudo, não necessariamente você seria coerente, né? Mas enfim, você teria ainda alguma dificuldade. Mas o fato é que nós não nascemos sabendo, então a gente sempre está aprendendo coisas novas, fazendo novas sínteses, e não necessariamente o que nós falamos no passado significa que nós vamos corroborar com o que fazemos no presente, tá? Então, o que é coerência aí? Coerência não significa que você não mude de ideia, porque se você não muda de ideia, meu Deus do céu, você vai ter muitos problemas, uma vez que você seja convencido de que algumas ideias suas do passado estavam erradas. Coerência significa você ter um segmento daquilo que eu chamaria de eu profundo, né? Apesar de alguns neurocientistas quererem negar a existência de um eu, tá? Isso em filosofia é um tema assim bem polêmico, mas o fato é que existe uma entidade, certo, chamada eu. Não estou dizendo que existe uma formiguinha pilotando o seu corpo, não é isso que eu estou falando, né? Não confundam as coisas. Mas existe uma identidade em você. Ela existe, o ser humano não é totalmente fluido, porque se fosse, você não seria o mesmo que você foi há daqui um segundo atrás, né? Então é óbvio que existe um eu profundo, uma continuidade. Então a partir dessa continuidade, você admite os seus erros, os seus acertos e o fato também de você aprender errando. Então isso existe, ponto. Tá? E a partir dessa característica, que você consegue efetivamente repercutir uma mudança de ideias e ter, enfim, uma coerência. Que não significa a literalidade de você concordar com tudo que você fez no passado. Ora, se isso acontece no fenômeno humano, não aconteceria muito mais na política? Aconteceria. Então, assim, eu não critico políticos que tinham uma ideia no passado e que mudaram agora. O que eu critico é quando essa mudança é por efetiva e completa conveniência. Por interesses próprios, por interesses ideológicos ou partidários. Porque se for só por isso, e a gente praticando isso sempre, a gente se tornaria, enfim, né, a figura máxima do homem ateniense à la Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas, mas o homem é uma criatura fluida totalmente, né, como alguns dizem por aí. Então, o homem não é nada no final das contas e ao mesmo tempo ele é a medida de todas as coisas. Então, nada é a medida de todas as coisas. Olha para onde a gente vai, né? É uma incoerência completa. Então, a sua própria moralidade depende da ideia de que existe uma estrutura contínua dentro do tempo, é um presente contínuo, certo? Então, existe uma figura contínua no presente contínuo. E nesse sentido que há a necessidade de coerência também na política. Não que ele não possa mudar. Ah, mas ele prometeu isso e não fez. Bom, tudo bem, mas vamos avaliar a conjuntura. A conjuntura também muda. Acho que essa maturidade a gente precisa ter. Agora, quando você vê uma figura como Ciro Gomes, que há uma semana atrás, vou colocar aqui, há 2 dias atrás, antes das eleições, estava metendo o pau no Lula, dizendo que o Lula é ladrão. E considerando que seria um absurdo, né, a gente querer passar a borracha em tudo que aconteceu nas investigações passadas, que condenaram, inclusive, o ex-presidente. E, de repente, o cara diz, vou apoiar o Lula por unanimidade, sem citar o nome do Lula, né? Porque acho que ele pesou a consciência, então ele tentou, retoricamente, meio que não favorecer tanto aquela decisão que ele mesmo teve. Acho que rolou ali uma dissonância cognitiva no Ciro Gomes. O Ciro Gomes não foi bem no debate da Globo, como já mencionei aqui. Ele estava sendo coerente, eu até elogiei o Ciro Gomes, porque ele estava sendo coerente nas críticas que fazia ao PT e ao bolsonarismo, né? Até considerando a presunção de inocência em um e condenação em outro, porque um já foi julgado, o outro não, né? Mas considerando que os dois são um perigo à nação brasileira. Então, se em 2018, a meu ver, o Ciro Gomes errou por ter ido para a França, acho que ele foi para Paris, né? E, assim, se isentou completamente do segundo turno, considere que o Bolsonaro não tinha governado ainda e ele estava lutando contra um PT que descaradamente estava sendo deflagrado um processo de corrupção terrível.
né? Então eu nunca vou olhar para o contexto de 2018 e dizer, nossa, olha como eu errei em ter votado no Bolsonaro. Bom, naquele contexto ali, desculpa, é difícil você não querer votar em um que nunca governou, considerando o outro que já esteve no poder 13 anos. Não dá, né, velho? Pelo amor de Deus. Bom, você pode até criticar o primeiro turno, né? Que votou em determinado candidato, mas no segundo turno não dava. O que acontece é que hoje a conjuntura, poxa, é diferente. O Bolsonaro já governou, já demonstrou uma inaptidão em várias situações, mas olhar para o PT e achar que o PT é uma coisa boa, não dá, né? Então, ao meu ver, o Ciro Gomes errou em 2018 de ter se isentado. Porém, agora, ele errou, porque esse era o momento dele ficar neutro. Não vou usar a palavra isento, porque significaria aquele termo pejorativo do bolsonarismo, né? Dizer que todo mundo é isentão porque não concorda com as burrices do Bolsonaro. Ah, então você é isentão, você tem que concordar com a burrice do Bolsonaro. Puta merda, né? Aí não dá. Mas esse era o momento dele demonstrar neutralidade, porque a neutralidade significaria a máxima coerência desse presente contínuo, tá? Como eu disse, ele poderia mudar de opinião, mas não faz muito sentido, à luz de tudo que ele falou antes. Aí tem uma entrevista do Lula, onde ele vai dizer, olha, eu conheço o Ciro Gomes, tinha um pouquinho de teatro, não nessas palavras que ele disse, mas mais ou menos isso que ele quis dizer. O Ciro Gomes estava fazendo teatro, né, o famoso teatreiro. Porra, eu inventei essa palavra agora, teatreiro. Era tudo um teatro, Ciro Gomes, era tudo um teatro que você estava fazendo ali. Olha o nível da incoerência do seu apoio ao Lula. Olha o nível da incoerência. Um absurdo sem precedentes, cara. Assim, você foi achincalhado, você foi humilhado, você foi pisoteado, você foi cuspido, rejeitado pela esquerda, que estava pregando o voto útil. E aí, você perde fragorosamente as eleições. Se não me engano, ele teve 3%, um pouquinho mais ou menos que isso. E aí você decide apoiar o Lula e todos aqueles que pisotearam você. É a mesma coisa da moça que é estuprada e casa com o estuprador. Quase isso. Absurdo. É o mesmo absurdo que aconteceu com o Moro. Apesar que no caso do Moro, eu acho que é um contexto um pouquinho diferente aí. Porque o Moro foi quem condenou o Lula. Então faz muito sentido que ele fique contra o Lula, né? Nesse caso, eu acho que há uma linha temporal que implica em mais coerência no apoio do Moro ao Bolsonaro do que do Ciro ao Lula, né? Mas aí pode ser que você discorde de mim, a gente pode discutir isso. Mas o fato é que o Moro também demonstrou muita incoerência porque ele foi fritado, literalmente fritado, pela beligerância dos facciosos bolsonaristas, né? A facção bolsonarista internetiana acabou com o Sérgio Moro, juntamente com o PT, né? O Sérgio Moro sofreu pressão tanto de petistas quanto de bolsonaristas e da fake news que ambos os grupos produziam. E, em vez de lutar contra isso, né, ele preferiu falar mal do padrinho político. O Moro diz, mas eu não tenho padrinho nenhum, não. Tá. Mas, enfim, você foi para um partido do Podemos, você saiu desse partido e foi disputar com o cara que te trouxe a partido. Que é um negócio, assim, a meu ver, assim, muito bizarro, cara, muito bizarro. E mais do que isso, né, o Moro chegou a falar mal do sujeito ali. Eu esqueci o nome dele agora. Então, cara, isso sim é sem dúvida nenhuma também um exemplo de completa incoerência, né? Mas, assim, se tem algum outro contexto que eu desconheço, porque, como o pessoal fala por aí, né, a política, ela é feita nos bastidores, não adianta a gente querer imaginar as coisas por externalidades e por teatralidades. Eu acho isso, assim, eu clamo pela maturidade do povo brasileiro de considerar que a política não é feita na teatralidade daquilo que os políticos trazem ou falam, né? Ela é feita muito mais nos bastidores, né? Nas relações de uns com os outros, e quando essas relações são espúrias, isso é deflagrado, não só nas relações, mas também no que ele faz. Não é o que ele fala, mas é o que ele faz. Porque o que ele faz representa os acordos que ele fez em bastidores. Então isso precisa ficar claro. Uma coisa é o discurso retórico, e falacioso às vezes, não estou condenando a retórica é importante, mas quando o discurso é sofista, falacioso, e uma apologia gratuita e absurda, você tem que falar, né? Então, olhe para o político, primeiro, naquilo que ele faz, que aponta os acordos que foram feitos nos bastidores, que você, obviamente, não conheceu, mas que você pode intuir à luz, e, claro, também fazer uma ilação à luz das práticas dele. Não é o que ele fala, é o que ele faz, tá? Tanto um quanto o outro. Outro absurdo que eu vi em toda essa história foi a Simone Tebet, né? Eu disse pra vocês aqui num vídeo que, pra mim, essa candidata morreria politicamente se ela apoiasse o Lula. E ela apoiou, assim, na maior cara de pau. Não pensou duas vezes, né? Ela meio que disse mais ou menos assim, eu mantenho minhas críticas ao PT. Críticas? Como assim críticas, né? Você tá apoiando um cara que foi condenado. Mas vamos lá.
Mantenho minhas críticas ao PT, dizia ela, e depois ela menciona que o Lula errou por falar da coisa do voto útil, mas o voto útil é legítimo. Quer dizer, se o voto útil é uma coisa legítima, mas ao mesmo tempo você vem e me diz que o Lula errou em relação ao voto útil, mas em que sentido ele errou se o voto útil é legítimo, minha filha? Né? É um absurdo, né? Fica quieta no teu canto aí, o mansplain. Fica quieta no teu canto. Tá falando merda, né? Enfim, tá apoiando deflagradamente o PT. E acreditando que as pessoas que votaram nela, de fato, vão votar no Lula. Que eu acho assim um erro, né? Apesar que algumas pesquisas, eu vi isso no Estadão, se não me engano, algumas pesquisas apontam que em torno de 92% de pessoas que votaram na Simone Tebet irão declarar o voto a Lula. Só que considerando as pesquisas aí no primeiro turno, eu tendo a duvidar disso, tá? Eu tendo a duvidar. Enquanto isso, naquelas pessoas que votaram no Ciro Gomes, segundo esse relato, mais de 50% tendem a votar no Bolsonaro. De novo, eu tendo a duvidar, né, dessa estimativa. Pode ser que esteja certo, mas eu acho muito estranho. Porque, a meu ver, quem votou na Simone Tebet, felizmente não foi o meu caso, não votei nela, né? Mas quem votou nessa mulher aí, certamente fazia parte daquilo que chamamos de terceira via. Então, será que essa terceira via está disposta a dar votos ao Lula? Não sei, cara, não sei. Bom, enfim, a gente vai saber isso após a finalização nas eleições ali do segundo turno. Mas me causa muita estranheza, né, que tanta gente que votou na Simone Tebet vá votar assim no Lula gratuitamente. Apesar que, se a gente for parar para pensar também, a Simone Tebet está alinhada com o discurso progressista e ela facilmente faria parte de um partido democrata estadunidense se vivesse lá, nos Estados Unidos. Facilmente você poderia pensar Simone Tebet fazendo parte do Partido Democrata americano, caso ela fosse americana, né? E considerando que o Lula também está muito mais, eu poderia dizer assim, né? Não posso dizer que o Lula esteja alinhado com o Partido Democrata americano, pelo amor de Deus. Mas poderia dizer que ele está muito alinhado com a esquerda e, portanto, há maior facilidade em pensar no Lula fazendo parte de um movimento woke do que o Bolsonaro. Faz até sentido que a Simone Tebet apoie mais o Lula do que o Bolsonaro, e faria sentido também que os eleitores dela, caso se conectem de fato com essa cultura woke, votem no Lula. Se for esse o caso, né, então talvez aí as pessoas tenham razão. Mas não sei ao certo. Eu não sei, eu duvido muito desse nível de reflexão dos brasileiros. A maioria certamente nem sabe o que eu estou falando aqui. O que é woke? Nunca ouviu falar disso. No frigir dos ovos, a gente pode definir as coisas da seguinte forma. A direita sempre está preocupada com os valores anacrônicos, enquanto a esquerda, a relativização dos mesmos valores. Essa sempre é a questão de fundo, ou pano de fundo, de tudo que está acontecendo. E não é de se admirar, né, a posição de certas figuras midiáticas. Bom, gente, é isso que eu tinha para comentar, né, sobre as eleições nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar mais desses assuntos aí no decorrer do tempo, se surgirem novas notícias. Mas me chama muita atenção tudo isso que aconteceu pós primeiro turno. Vamos ver o que vai surgir aí, né, nos debates. Porque até agora o que eu tenho visto é que estão chamando o Bolsonaro de canibal e o Lula de satanista. Vamos ver até onde vai essa história toda aí. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.